Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aqui falar um pouquinho sobre o tarô, a história do tarô, desmistificando um pouquinho o tarô para vocês com a Mirella, terapeuta, taróloga, oraculista também. E ela vai falar um pouquinho hoje aqui pra gente sobre a história do tarô, como que funciona o tarô, desmistificando um pouco, né? Mostrando aí todas as propriedades, né? As qualidades deste oráculo. E no final a gente vai dar uma previsão aí, né, dos primeiros meses de 2023 para vocês, tá bom? Então agora eu vou deixar aqui com a Mirella, ela vai falar um pouquinho para vocês. Oi pessoal, seguinte, eu queria explicar um pouco sobre a história do tarô, mas para a gente entender o porquê que a gente faz essas previsões, porque são previsões e não adivinhações, certo? O tarô ele tem muitas histórias espalhadas pelo mundo, alguns relatos da Ásia, da Europa, mas a mais contada é de 1300 depois de Cristo, né? Na Itália com a alta realeza. E na Suíça, na Ásia também tem bastante história. Mas essa turma da Itália é a mais forte. E depois foi para a França, que aí a gente tem o tarô de Marselha, né, que é o nome de uma cidade lá da França. Os arquétipos desse tarô, ele tem, além daquelas cartas que a gente conhece como a do baralho, dos arcanos maiores e menores, Rei de Copas, Espadas, a gente tem também a parte da numerologia, a simbologia sagrada, cabala, alquimia, astrologia, tá tudo conectado, porque os oráculos, eles têm relação entre si. Alguns são específicos para alguns movimentos direcionados e outros são mais amplos. Tudo para trazer para a gente autoconhecimento, direcionamento, e por isso a gente não entra nesse campo de adivinhação, né? Não é o meu trabalho. Existem alguns oraculistas que trabalham assim, mais específico, mas como terapeuta holística e oraculista, eu gosto de trazer essa visão mais amplificada, né? Uma visão mais amplificada para a gente conseguir direcionar terapeuticamente e a pessoa obter um resultado com aquela mesa, né, que traz para você o direcionamento das energias, do movimento de cada setor da sua vida, né? Na nossa vida prática do dia a dia, a gente tem no mínimo aí 12 setores. Então, as nossas questões de profissão, de família, de relacionamento, e a gente consegue ver isso num campo mais pessoal e num campo mais social também, podendo observar como vai ser a energia do nosso país, por exemplo, no próximo ano. Então, para isso que a Bruninha me convidou, para que a gente pudesse fazer uma assimilação dessa leitura, que eu vou tirar agora, não foi tirado antes. Estou abrindo a mesa agora com vocês. E do mapa astrológico do nosso país também. Então, a gente pode começar com a astrologia, que depois a gente faz uma tiragem do tarô para entender se essa conversa aí vai se unificar e a gente conseguir ter um direcionamento de como agir no começo do próximo ano. Então é isso mesmo, pessoal. Vocês viram que os oráculos, né, eles não são apenas algo assim místico, né? Eles têm todo um estudo por trás. Então é algo científico, estudado, né, para que possa auxiliar aí no autoconhecimento das pessoas, tá? Então eu vou falar um pouquinho dos primeiros meses do ano de 2023 e aí a Mirella vai abrir as cartas, né, para colocar também aí mais informações referentes a energias aí do ano, tá? No geral, né, do Brasil em si, tá bom? Então o ano que vem, 2023, vai começar aí, né, com o Sol em Capricórnio, né, trazendo, ele vai ficar aí até 19, mais ou menos dia 19 de janeiro, e aí ele vai trazer essa energia no início do ano. Pode ser que a gente sinta assim que as coisas não estão andando, né, a gente sinta às vezes as coisas meio travadas. Então, por quê? Porque o Sol vai estar numa casa mais introspectiva, né, então a realização está ali dentro, né. Tá? Você vai começar, você pode até se sentir realizado, mas em coisas
mais internas. Pode ser então que você consiga solucionar algumas situações que possam estar acontecendo aí com você. Então você vai conseguir sentir realizações internas. E aí no aspecto geral, né, no mundo, assim, a gente pode sentir no Brasil ainda que as coisas não estão, né, rolando assim conforme a gente queria, tá? Aí depois Sol entra em Aquário e aí as coisas já vão melhorando, né? A gente já começa a sentir aí que as coisas começam a andar de novo, né? Que a questão do financeiro começa a ter um movimento melhor, né? Obviamente que aumento e queda de finanças depende aí de vários aspectos, né? Que depende do ser humano também, das ações. Então, aqui é um direcionamento, né, que pode vir a ter um movimento aí melhor, começa a andar, então as energias do Brasil começam a andar de uma forma mais levando para o nosso futuro, né, vai trazer então essas questões, a questão da comunicação, né, no começo do ano as energias vão estar muito voltadas aí para a gente, né, para o nosso eu, então assim, a energia que vai rolar no geral vai depender da energia que cada um de si vai cultivar aí dentro de si, né? Então, as pessoas vão estar aí... A questão da comunicação no início do ano também pode estar um pouco confusa, né? Então, assim, as pessoas podem não estar se entendendo e a gente pode ver, às vezes, alguns conflitos aí de comunicação, de relação, né, entre as pessoas aí no geral, porque as pessoas não vão estar se entendendo, porque vão estar um pouco distanciadas do seu lado sutil. As pessoas começaram a vibrar, né, de uma forma muito conflituosa, e aí se distancia um pouco do seu interior e as pessoas criam dificuldades, né, em se relacionar umas com as outras, né, tem dificuldade de compreender, né, e também traz aí um pouquinho no começo do ano essa questão ainda, né, que já está desse ano, que é os excessos, né? Então as pessoas com o emocional não trabalhado, as pessoas ficam muito feridas e aí as pessoas acabam tomando atitudes muito exacerbadas, né, com o outro. Então a pessoa não se coloca no lugar do outro e ela julga, né, ou dá um julgamento ou um veredito ali para o outro muito extremizada, né, sem humanidade, vamos dizer assim, né, sem pensar, né, que você também pode passar por aquilo, né? Então, o que pede no começo do ano para vocês aí é para todo mundo, né? Todo mundo, eu falo vocês, eu também, né? Todo mundo aqui. Nós também, né? Nós aqui também, todo mundo, o Brasil inteiro, né? Tem que ter uma compaixão, né? Tem que ter compreensão com o outro, lembrar que todo mundo aqui está passando por um processo de crescimento, né, de alma. Todo mundo está passando por um amadurecimento, cada um no seu processo, cada um no seu tema, mas todo mundo está passando. Então, antes de você, tipo assim, dar um veredito para o outro, né, daquela ação que você pode ser que você não julgou correta, ou que você não fez sentido para você, né, pensa que você também poderia ser você naquele momento, né? Então, vamos tentar acolher uns aos outros e não julgar, né? Porque apontar o dedo já tá cheio, né? Muito o mundo fácil, hoje em né? dia é assim, exatamente. É muito fácil a gente apontar, né? Ela errar e eu pegar e falar, você, né? Nossa, você é uma má pessoa. Mas eu tô vendo as minhas atitudes, né? Eu tô compreendendo, né? Então, quando você for julgar, porque se as pessoas não fizerem esse processo de essa autorreflexão, né? A gente pode prejudicar as pessoas, né? Então, pode haver muitos mal entendidos, podem haver muitos resultados negativos, né, das relações por conta dessa questão, né? Um milindre também, né, Bruninha? Exatamente. E a gente consegue perceber isso porque, por exemplo, como você pode gostar de banana? É um absurdo gostar de banana. Nós somos um indivíduo compartilhando um coletivo. Então, a gente tá num país que aceita a liberdade de expressão, então nós podemos ter a religião que a gente quiser, a gente pode escolher a música que a gente quer ouvir, existe essa possibilidade, né? E a gente não percebe que isso é bom, o quanto isso é importante também na nossa liberdade de escolha, de expressão. E o milindre, ele acaba fazendo a gente se engalfinhar nessa energia aí, né? Encerrar, né? A gente tem que então dar valor para que essas questões, porque a liberdade, né,
ela anda junto com o respeito, né? Então, assim, como você quer ter liberdade se você não respeita a opinião do outro, né? Você não precisa concordar, mas você tem que saber, né, lidar com as relações, até mesmo, né, pensando no individual de cada um, se você não consegue ter essa compreensão, essa empatia com o outro, você dificilmente vai conseguir ter uma boa relação com a outra pessoa, né? Porque você não compreende as necessidades ali, né? Assim, e como você quer que compreendam as suas necessidades, né? Então, no começo do ano, tem que haver esse cuidado, né? Então, na comunicação, na relação, para que a gente não seja extremista com os outros, né? E a gente não faça, porque se a gente joga isso para o universo, essa energia de conflito, de julgamento, né, aquele julgamento que eu sou perfeito, a gente vai atrair esse tipo de energia também, né? E aí vira um ciclo ali que a gente fica com dificuldade de sair. Então, no começo do ano tem que ter esse cuidado. Então, vamos trabalhar a empatia, o autoconhecimento, porque o autoconhecimento, quando você se conhece, você vai conhecer as suas virtudes, os seus desafios, e aí você vai conseguir olhar para o outro com maior compaixão. Tipo, poxa, aquele ali, ele também está passando pelos desafios dele, né? Então, vamos me colocar no lugar, né? Tipo, beleza. Empatia, né, Bruninha? Porque o mapa, ele tá com a expectação que a gente tava conversando um pouquinho antes aqui no off, né? A expectação do mapa tá muito voltado para nós, né? Então, quando a gente consegue cessar os conflitos internos, fica mais fácil de enxergar a realidade do lado de fora, né? Por isso que quando você consulta um oraculista, seja uma astróloga, uma taróloga, numeróloga, seromancia, né, a leitura de vela, existem várias possibilidades de você mudar a sua perspectiva em relação ao mesmo assunto, né, ao mesmo aspecto da sua vida. Então, se a gente para pensar no autoconhecimento, a gente consegue dominar a nossa energia pessoal e entender que nesse momento, será que isso que está acontecendo realmente está acontecendo? Ou eu que estou bravo, nervoso, confuso, aflito? Porque, cara, existem muitas coisas que acontecem na nossa rotina no dia a dia. E aí, se a gente vai compartilhar com o outro a vida social, né? Seja numa escola, numa faculdade, no trabalho, no mercado, no trânsito, a gente está o tempo todo interagindo um com o outro. Então a gente precisa aprender a cessar por dentro, né? Dar aquela respirada, porque respiração é tudo, gente, é maravilhoso. Sabe? Dar aquela acalmada, pensa melhor e consegue reagir da forma mais harmônica. Não dá para falar que é certo ou errado, porque certo e errado é ilusão, né? Então a gente tem que ter mais harmonia, porque certo e errado a gente vai entrar em outras questões, não é mesmo, Bruninha? Então foi para isso que a gente veio aqui. Né? Porque depende muito como eu já falei em outro vídeo aqui no canal, depende muito da história, né? Quando a gente vai conversar com uma outra pessoa, né? Principalmente no caso de terapeutas, a gente tem que respeitar o histórico daquela pessoa, né? Então, assim, às vezes o que a pessoa vivenciou pra mim não é certo, né? Eu, Bruna. Mas eu ali como uma terapeuta, eu tenho que honrar o passado daquela pessoa, né? E aí eu vou agregar com o meu conhecimento para auxiliar aquela pessoa. Mas eu não posso em nenhum momento falar, olha, tudo que você viveu tá tudo errado. Você é errada, entendeu? Não existe isso, nem tem né? condição disso existir. Exatamente. Acho que racionalmente isso não existe. Então, não, por isso que daí, mas aí entra em outro, né, pode ser outro vídeo. Outro programa a gente fala disso. Isso mesmo. Então, essa energia aí, então como a Mirella falou, né, no início do ano vai estar muito voltado para nós mesmos, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar nós mesmos vai refletir no país. Então, cada ser humano, né, se a maioria não estiver fazendo essa reflexão, né, tendo essa compreensão, o começo vai ser conflituoso. Se a maioria tiver, né, com esse processo de conexão, aí as coisas vão andar melhor, né? Então vai ser bom para todo mundo. Nem foi combinado, né, gente? Aqui vocês viram que enquanto a Bruninha estava falando, estava eu tirando. Essa aqui é a energia de janeiro. Essa carta, que é o 5 de paus, eu acho ela muito interessante porque ela tem esse movimento de conflito mesmo,
né? Pra mim, a energia do Capricórnio também, porque tem aquela coisa de... É duro, sabe? Aquela coisa, né, Bruno? Mais difícil, mais resistente. A difícil, pessoa fica mais resistente. resistente, né? E o Paus, ele fala da nossa parte mental, né? Daquilo que a gente não pode pegar, daquilo que é etérico. Então, é a energia, é a parte espiritual, é a parte mental. Esses conflitos, eles acontecem pelo fato da pessoa não estar em si, né? Então, a busca pelo autoconhecimento é sensacional, dica para todo mundo, inclusive no Brasil e fora do Brasil, mas principalmente aqui porque a gente está falando da energia do nosso país, tá? Então, primeiro mês, energia de conflito. Então, se você ficar pensando muito, entrando muito em parafuso no começo do ano, cara, dica, já vai meditar, busca terapia, fazer massagem, yoga, tudo aquilo que traz para você uma pausa, para você entender que isso é um momento, tá? Porque em fevereiro a gente entra com o movimento de aquário, que a Bruninha tava falando, que a gente começa a sentir essa energia fluir mais, né? A carta do mundo, ele é um arcano maior, então falando novamente da pessoa, né? Então, como a gente está tirando para o Brasil, ele traz essa energia pessoal, né? Então, as pessoas vão começar a se movimentar para fazer acontecer, né? Então, entende-se que existe toda essa fluidez, existe uma leveza e é isso que a pessoa busca, tá? Então, em fevereiro nós vamos sentir essa energia mais forte de... Buscar ser feliz, né? A pessoa vai buscar... Não, eu vou fazer acontecer, independente, né? Mesmo que eu esteja vindo de um passado mais... conflituoso, né? Mais difícil. Começo do ano mais conflituoso, mais que eu senti peso. Não, agora eu vou fazer... Agora as coisas estão ficando mais claras, né? Vai clareando aí a mente, cada pessoa vai passar por isso e daí todo mundo fazendo isso melhora toda a energia do país inteiro, entendeu? Então... Exatamente. Aí vem uma coisa um pouco mais diferente aqui, que o tarô trouxe pra gente uma modificação na leitura aí, que é o mês de março. O mês de março a gente vai estar aí, mas deve ter essa expectação aí também, né? O diabo, tem muita gente que tem medo dessa carta, eu adoro, porque ele fala muito sobre a nossa prisão, nosso aprisionamento. A que você está aprisionado, né? Então, em março, esse aprisionamento vem à lucidez. Você vai começar a perceber que você tem crenças, conflitos internos, questões suas que você já não aguenta mais, se você não quer mais ficar preso nisso. Então, mais uma vez, a busca pelo autoconhecimento pode te ajudar a se libertar disso, né? Existem milhares de técnicas terapêuticas. Só de você fazer uma leitura de mapa, revolução solar, você já consegue se abrir, né? Entender que não importa o que passou, sempre haverá um amanhã, e amanhã é outro dia. Então, a carta do aprisionamento, ela traz essa energia muito forte, de prisão mesmo. Então, assim, em março vai ser muito mais evidente as coisas que você se aprisiona, seus desafios, o karma, né? Que a gente acha que karma é uma coisa ruim, gente. Karma não é ruim. O karma significa movimento. Então, ele é aquilo que te impulsiona para você melhorar. Então, assim, cara, como é difícil lidar com a Bruninha. Toda vez que a gente conversa, dá um conflito. Então, peraí, o que eu tenho que fazer para mudar, né? Então, esse karma, se a Bruninha é meu karma, eu tenho que agradecer ela, porque ela vai me mostrar que eu tô com uma linguagem muito afiada. Então, eu vou ter que, né, calmar, tentar entender como que a gente pode se comunicar de uma forma mais harmônica, mais respeitosa. Então, todo karma, todo desafio que você tem vai vir muito à tona no mês de março. Faz sentido, né? Com essa questão, né? Da gente entender a questão da comunicação, né? Da questão que a gente começou a falar no começo da empatia. Então, exatamente. Faz sentido no final de março acontecer isso, né? Porque a gente tá lendo as energias do começo do ano.
Então em março já vai dar uma melhorada aí, né? Porque apesar de como ela falou. Porque vai dar aquela aprofundada. Então você vai despertar, entendeu? Caramba, o que eu tô fazendo? E entendam que essa energia de aprisionamento é só para te impulsionar a querer se sentir mais livre. Porque a gente já veio de um movimento de conflito, a desejo, a sensação de querer mesmo, né, se movimentar para a liberdade, né, tentar sentir o movimento e aí alguma coisa que tá ali te segurando. Então, em março isso vai ficar mais evidente para vocês, para nós, né, todos nós, aliás. E daí, logo em seguida, a gente tem abril, né, o quarto mês, vindo com 4 de espadas, que também é uma carta excelente, que muitas pessoas deveriam usar, inclusive. Ela é uma carta que ela demonstra uma estagnação, mas não é uma estagnação. Ela, na verdade, é uma carta que pede para você esperar. Por quê? A partir do momento que, diante desse autoconhecimento, dessa busca toda que a gente está falando aqui, para a gente se iluminar, né, para a gente... não pra gente ficar zen, entendeu? Porque é difícil você conseguir tudo de uma vez. Mas vamos devagar. Vai amadurecendo, né? Ganhando um pouco mais de liberdade, de leveza no coração, de harmonia. Então, assim, em abril eu ia falar assim, olha, calma, espera. Você já adquiriu algumas armas ali, né? Pra você lutar ali na sua vida com os seus desafios. Porque a nossa luta nunca é com outra, viu, gente? É com a gente mesmo. Então... esse mês de abril, ele vai pedir pra você isso, ó, relaxa um pouco, entendeu? Fica esperando aí um pouquinho, que na hora certa você vai conseguir agir. E aí, dá uma olhadinha aqui. Tá vendo aqui que tem tipo um vitralzinho, né, que eles chamavam vitral? Isso, acho que é vitral. Nada melhor que uma arquiteta pra me falar disso. Então... nessa imagem aqui a gente pode perceber que está iluminado, certo? E aqui a gente tem os tons mais acinzentados para trazer essa energia de para mesmo, né? Não é uma coisa que a gente escolhe parar, tá? É que vai parar mesmo. Um pouco aí. Você vai falar assim, não, agora não dá para agir. Por quê? Porque aqui mostra algo que é maior que a gente, está acima dele. O que é maior que a gente? A gente não precisa entrar em detalhes aí de religião, não. Não importa a religião, o que importa é a sua conexão com algo maior. Porque existe. Você acreditando ou não, existe. Uma energia superior que vai estar aí comandando, vamos dizer assim, né? Exatamente. Trabalhando nesse momento de espera. É aquela coisa que você fala assim, nossa, eu devia ter saído 5 minutos antes. Você não sai... E aí, de repente, você descobre que se você tivesse saído 5 minutos antes, alguma coisa ali ia dar errado no caminho. Então, é sempre a energia superior agindo na nossa vida, tá? Então, nesse mês de abril, você vai sentir essa vontade aí de dar um tempo, de dar uma acalmada, porque a espiritualidade vai agir muito sobre o nosso campo aqui do Brasil, né? Do nosso país. Trazendo um pouco mais de claridade, eu acho, para a nossa mente, né? Pra gente falar assim, nossa, calma, né? Tá difícil, mas nós vamos conseguir. E a sequência, mês de maio, que daí a gente finaliza aí os 5 meses, trazendo uma energia incrível de sabedoria, que faz todo sentido com essa tiragem do começo ao fim, né? A gente começando com uma turbulência mental, né, uma energia de conflito, de dureza, e aí depois um alívio, né, um respiro da sacerdotisa, que é o número 2 na numerologia, que traz a união, que traz a sabedoria, aquele que faz a diplomacia, sabe? O que está intermediando. Então ele tem essa sabedoria para conseguir... Jogo de cintura ali para fazer as coisas andarem de forma mais equilibrada no país. Exatamente. E aí essa energia vai começar a vibrar mais, tá? Então a sacerdotisa vai trazer uma energia para o nosso país de um pouquinho mais de diplomacia, mais calma, mais tranquilidade, porque, cara, a gente viveu aí, né, um começo de ano emocionante, eu poderia dizer, né?
E a sacerdotisa também, ela traz aí uma conexão com as nossas emoções, voltando de novo à expectação do mapa para nós, né? O nosso lado emocional, ele é muito mais forte do que o restante, né? Nós somos feitos 70% de água. E ele manifesta em todas as áreas, né? Se o emocional está desequilibrado, você acaba explorando, né, em outras áreas da sua vida e você cria uma... Vou dar uma tocadinha aqui. Você cria um desequilíbrio ali, né? Então é muito importante trabalhar o lado emocional, seja homens, sejam mulheres, todos nós precisamos. Criança, adulto, sênior, qualquer um. Porque quando a gente vem para esse planeta, né? Quando a gente se manifesta materialmente, a gente precisa da lembrança de que nós somos seres em uma experiência material, né? Então, essa questão de matéria, né, de ver a mesa, a parede, a cadeira, isso tudo é ilusório, porque um dia não existiu e um dia não vai existir mais, né, Bruninha? Então, o mapa astral, ele vem para trazer essa reconexão, né? Reconexão, e ele vem mostrar pra gente o quanto é importante as nossas emoções, né? Até as marés são regidas pela lua, então olha como nós estamos conectados, né? Então tem as representações do Tao aí, Yin e Yang, o Sol e a Lua, enfim, nós estamos o tempo todo entre a ação e a intuição, que são as nossas emoções e a nossa força de fazer acontecer, né? A nossa matéria. Então isso é muito importante. A sacerdotisa também traz essa energia das emoções. Então, quanto mais vocês se afinizarem no início do ano, que aí é uma dica valiosa para todos nós, inclusive para mim, que já estou aqui anotando na minha agenda, para a gente trabalhar muito nosso autoconhecimento, olhar para dentro, ver que tá bom, machuca, gente, não é fácil. É igual tirar uma casquinha da ferida. Para cicatrizar, você precisa puxar aquela casquinha e dói pra caramba, né? E antigamente ainda tinha mertiolate, hoje em dia não arde mais. Então, fazer terapia é isso. Você vai num oraculista, num astrólogo, num terapeuta holístico e você vai tirar a casquinha. Vai doer, vai ser difícil, você vai chorar, mas depois você vai compreender, ressignificar e trazer para a lucidez. Isso é autoconhecimento. Qual é a forma como você deseja viver? Você está se comportando, falando, pensando e sentindo como você gostaria de viver? Essa é a questão. Então, tem que buscar sim, porque esse começo do ano está trazendo para você essa oportunidade de modificar mesmo, de mexer na ferida para cicatrizar. O universo vai trazer, né? Você querendo ou não, essas energias vão estar aí, você vai sentir. Então, assim, é uma oportunidade pra gente aqui do Brasil também, eu vejo, né? Que o universo está dando uma oportunidade pra gente. Olha, não tá legal como vocês estão. Porque, assim, às vezes a gente quer culpar muito, né? Quem tá lá em cima. Tipo assim, não, a culpa de todos os problemas é quem tá lá em cima. Mas a gente esquece que a gente faz parte, né? Então, não adianta eu falar assim, a culpa nós somos a maior parte, né? Exatamente. Porque os representantes do nosso país, os representantes das empresas, representantes da saúde, da educação, seja o que for, do trânsito, eles são só os representantes. Quem faz funcionar somos nós. Exatamente. E além, né, eles são representantes, mas também são pessoas. Então, todos somos pessoas que estão aqui fazendo essa egrégora do Brasil, né? Vamos dizer assim. Então, se a gente passar por esse processo, todos nós, né, que todo mundo veio com... A gente sente que a energia, né, a Copa agora, a gente estava conversando, a Copa atrás, trouxe uma acalmada porque a gente fica feliz por conta da Copa. Todo mundo torcendo Exatamente. Junto pelo mesmo time, vai Brasil, é isso, exatamente. Entendeu? Essa energia vem melhorar, né, a frequência do nosso país, uma frequência vibracional, em que mexe com o nosso íntimo, com as nossas emoções, com a nossa energia. É isso mesmo. Daí traz, então, agora com a Copa a gente traz um pouco de mais assim de leveza na nossa energia, mas daí no começo do ano o universo fala, olha, a gente não esqueceu não, vocês têm que resolver isso daqui. Então, tipo assim, vamos acabou o jogo, já ganhou, já tá bom, já perdeu, já tá bom, agora a vida que segue. Exatamente. Então, assim, a vida segue todo mundo, como a gente falou.
está num processo de crescimento como alma, né? Como a Mirella falou, a gente é uma alma que está num corpo. Então, assim, todas as ferramentas de autoconhecimento, elas lembram, e quando a gente lembra disso, a gente vive a vida de uma forma melhor. Porque a gente lembra, tipo assim, que às vezes não vale a pena, você briga por causa de uma coisa material, fala assim, mas é só uma coisa material, por que eu vou destruir uma relação com uma pessoa, ou eu vou prejudicar uma pessoa por conta de uma coisa que nem vai ficar aqui para sempre, que eu nem vou estar aqui. Então, que pode estragar amanhã, você pode perder. Então você começa a dar valor para as coisas que realmente importam, você começa a ver a matéria como só apenas a matéria, né? Então você não permite, assim, sabe? Você tem um equilíbrio maior nas suas ações. Então, tanto o tarô, a tiragem de tarô como o mapa, vocês viram que ele traz, né, que assim, o universo vai falar, olha, vocês têm que melhorar isso, não tá legal, a forma como vocês estão julgando o seu irmão, né, como vocês estão tratando o seu lado emocional, né, negligenciando o seu lado emocional, não tá legal. Isso tá refletindo na energia do país inteiro. Né? Então ele está trazendo essa questão, não adianta a gente colocar o que ele está falando aqui, olha, não adianta vocês culparem, né, quem está lá em cima, né? Lógico que quem está lá em cima vai influenciar no todo, mas vocês também são responsáveis, se vocês não melhorarem, né, todos vocês, independente do cargo, vocês incluem, inclui a gente, independente se você é autônomo, se você é CLT, se você tem cargo de gerente, diretor, se você, não importa, todo mundo, né, criança, idoso, adulto, adolescente, todo mundo faz parte, porque o nosso, como eu estava conversando com a Mirella, né, a gente faz parte a nossa vibração da mente, né, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, ele cria uma energia, né, no geral, né, no mundo, no caso no país, né, no nosso país, e essa energia vai reverberar em todos nós. Então, se todo mundo estiver vibrando algo muito ruim, né, ou vibrando algo que desavença, né, então, eu não aceito o que o meu irmãozinho pensa, eu vou julgar. Você está reverberando isso no planeta, no país, né? No planeta também, né? Porque mas, a gente, né? A gente faz parte do planeta Terra, mas assim, a gente está falando do foco do Brasil, né? Então, sim. Por isso que o universo está falando, olha, se cada um fizer a sua parte, cada um, né, começar a ter esse processo de amadurecimento, né, vai somar um pouquinho de cada um e vai trazer uma vibração melhor para o país, né, vai melhorar, então as coisas vão circular, vão fluir de uma maneira melhor. Então a gente vê que o começo do ano vai ter um pouquinho essa questão, na verdade eu nem digo que é negativa, eu digo que é uma questão mesmo de amadurecimento. Desafiador também, né? É um desafio pra gente se movimentar, como a Mirella falou, é um início desafiador, que a gente pode sentir as coisas mais assim, difíceis, mas pra quê? Pra gente criar aquela ação, não, eu vou fazer acontecer porque depende de mim também. E aí, a gente vê que até o meio do ano as coisas ficam mais leves. Mas por quê? Porque a gente plantou para colher. Então, se a gente vai conseguir colher essa leveza se a gente plantar agora. Então, se a gente fizer, né, todo esse movimento. Por isso que é importante, né, você ficar ligado nas leituras, em oráculos, no tarô, porque você vê como ele pode nos ajudar, né, a gente tomar as melhores decisões, a gente compreender também. Mudar né, nosso foco. Mudar o nosso foco. O foco tem que ser ao nosso crescimento pessoal, né? Porque quando a gente tem esse crescimento pessoal, né, esse autodesenvolvimento, automaticamente a gente consegue ter maior compaixão pelo outro, porque a gente entende, né? Fica mais fácil as relações entre as pessoas, porque todo mundo é diferente. E o maior desafio aqui é as relações, né? Porque as pessoas, a gente tem dificuldade de aceitar o jeito, apesar, né, como a gente falou, o Brasil é um país que é livre, graças a Deus, aqui tem liberdade. Miscigenação, é maravilhoso. Exatamente, então a gente vê em outros que não, mas aqui porque o Brasil tem essa função também de acolher, né, essa função também do mais sutil, do lado mais espiritual, né, dessa questão de acolher as religiões, as diferenças culturais, sociais. Exatamente, culturais que na verdade agregam. Então a gente é um povo muito rico, né, de cultura, da questão também da espiritualidade, do conhecimento, porque cada cultura traz seu conhecimento, só que a gente não está sabendo, né, usar toda essa riqueza que a gente tem, né, a gente está se tornando egoístas e frios, né, porque a gente não lida com o nosso emocional. E a gente fala assim, como a gente falou, a gente se inclui também. E o tempo todo a gente tem que fazer reflexões, porque às vezes a gente começa a agir assim, a gente não percebe, né? A gente vai indo no fluxo e aí a gente não percebe. Então, por isso que é importante, né, fazer essas reflexões
Mas, resumindo, então, o ano o ano vai começar meio desafiador, né? Não desista, não desanime, aproveite esse começo do ano, faça terapia, como a Mirella falou, jogue um tarô, faça um mapa, né? Vai buscar conhecimento, né? Eu tô a fim de buscar entender melhor por que acontece tal coisa comigo. Vai entender, e daí você vai ver que as coisas vão fluir melhor, você vai se sentir mais feliz, mais realizado, né? A energia fluindo fica melhor nas finanças, fica melhor nos relacionamentos, né? Fica melhor na saúde. Então tudo começa a fluir de uma forma boa, e a gente viu que a gente vai ter um respaldo, um resguardo, um apoio espiritual também, que vai estar ali, né? Tipo assim, olha, vai dar certo, confia, dando aquela esperança pra gente superar qualquer desafio, né? E seguir em frente, né, Bruna? Seguir em frente, porque a vida sempre vai ter desafio, né? Falar assim, nunca mais vai ter desafio, né? Acabou. Não. A gente tá aqui para fazer esses amadurecimentos, né, da nossa alma. Só para finalizar aqui, então, a minha mesa, Bruninha, eu quero agradecer a oportunidade. Lembrar vocês que é uma previsão, então, assim, é importante entender as energias para que a gente possa ou modificar elas para melhor, ou apenas entender como vai acontecer, né? Não significa que você tenha que começar a fazer ou não terapia e etc. É que é interessante. É uma coisa que vai te ajudar muito se você fizer. E se você não fizer também, tá tudo bem, porque a gente tem a liberdade de escolha, estamos num país livre, não é mesmo? Exatamente. Então eu quero que vocês sintam que toda essa leitura, toda essa energia que nós estamos trazendo para vocês é para abrir a nossa mente mesmo, para quem busca algo melhor, para quem busca ser uma pessoa melhor, que quer se sentir mais livre, mais feliz, tá? Então, obrigada pela oportunidade, Bruna. Espero que vocês gostem. Que nós possamos ter um ano excelente. Façam as suas planilhas, agradeçam ao universo tudo que vocês têm e peça aquilo que você quer, mas com o coração. Só pedir com a boca não adianta, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigada. Aí, ó, tem gente que adora participar. E lembrando, né, que como a Mirella falou, aqui é uma previsão, não é uma adivinhação. Até porque, gente, a gente não faz adivinhação, porque o futuro não tá, a gente não é Deus, né? A gente não tá com o futuro nas nossas mãos. A gente vai lá e manipula. O futuro depende das nossas ações do hoje. Então, por isso que é uma previsão, né? O futuro, ele vai depender das nossas atitudes do presente, tá bom? Por isso que são previsões, né? São tendências que a energia do oráculo, né, vai passar pra gente ali. Então, eu espero que vocês possam aproveitar essas energias, né, essas tendências, usarem esse conhecimento da melhor forma possível, né, que o ano seja aí um ano de prosperidade, de abundância para todos nós nesse início de ano, que todos nós possamos passar pelos nossos desafios com sabedoria, como a Mirella falou, né, sempre alinhado com o nosso coração, porque a gente se sente realizado, né, dessa maneira, porque lembrando que nós somos almas, né? Estamos no corpinho aqui, mas somos almas, então não podemos esquecer da nossa alma, do nosso coração. E é isso, espero que vocês tenham gostado do tarô, desse novo conhecimento aqui, né? É muito rico também. E até o próximo episódio, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.